Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marco Stefanini, CEO e fundador da Stefanini, sobre gestão. Marco, a gente falou um pouco no último bloco sobre gestão, mas eu gostaria de entender um pouco mais a complexidade de administrar tanta gente em tantos países. Com tantas culturas, como unificar uma cultura só, a cultura da Stefanini? Me explica um pouco, como é que Na você verdade, a consegue gente fazer isso? ainda, obviamente, tem muitos desafios que nós estamos no meio dele, né? Mas, primeiro, assim, acho que é importante, há uns 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, nós desenvolvemos um modelo que a gente gosta muito, que é um modelo mais empreendedor, que a gente chama de modelo de células, que são unidades de negócio, e onde a autonomia do gestor nessa célula é bastante, vamos chamar assim, é bem maior que a média do mercado. Então isso possibilitou uma empresa, mesmo ela crescendo, ela continuar sendo ágil, flexível e muito focada e orientada ao cliente, né? Então esse é um modelo que a gente vem, obviamente, com o tempo a gente foi melhorando, foi aprimorando esse modelo, mas ele continua, na essência, ele continua o mesmo, né? Então esse é o primeiro São quantas modelo. células que você tem? Hoje a gente deve, porque células que a gente chama comerciais, que atendem globalmente, deve ter mais ou menos umas 140 células, é bastante. E depois nós temos células de delivery também, células, então foi montando um modelo, hoje deve ter aí umas 200 e E tantas como é que você células. administra tudo isso? E é interessante porque nós temos um modelo que cada grupamento de células você tem um diretor, né, que ele administra um grupo de E quantas células. células tem em cada grupo? A média de 6 a 8, né? Às vezes tem alguns mais, outros menos, mas a média de 6 a 8 células por diretor. E nós dividimos a empresa por 4 regiões, que também dentro sempre do modelo de ter mais autonomia. Quais são as regiões? Então são regiões, a maior é Brasil, né, que a gente é metade do faturamento, que a Mônica Herrero que comanda essa operação a partir de aqui do Brasil. Depois nós temos a América Latina sem Brasil, né, que é comandada a partir da Cidade do México. Nós temos a terceira região, que é América do Norte e Ásia Pacífico. Eles trabalham juntos. E a sede é em Detroit, né, em Michigan, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. E Europa e Middle East, que a sede é na Bélgica, né? Então a gente tem um modelo que a gente procura ter uma boa coordenação entre as regiões, mas a gente tem muito o conceito de ownership, né? De ter o dono ter a responsabilidade de ter um dono. Então a gente trabalha por regiões, essas regiões elas têm uma série de modelos de como convivem, como se trabalham em conjunto, do ponto de vista de clientes globais, mas também do ponto de vista de metodologia, modelos de gestão e assim por diante, RH e tudo mais, e preservando aquele modelo que eu te falei mais empreendedor, que é o modelo de células. Então é assim que a gente faz a gestão da empresa. Mas consegue passar a cultura da empresa? Consegue unificar a cultura da empresa? Esse é um grande desafio. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu faria um pouco diferente do ponto de vista de investir mais em talentos, porque mais ou menos no período ali de 2008 a 2012, a gente cresceu muito, a gente cresceu 5 vezes 5 anos, e principalmente globalmente. Então a gente não tinha um estoque, vamos chamar assim, de executivos, como tem uma Ambev, por exemplo, como tem uma Odebrecht. E nós, então, eu tive que inverter um pouco. Como eu não tinha um exército de brasileiros para enviar, eu tive que ter a tarefa de aculturar, né, mais os gestores que estavam nas pontas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Então foi um esforço maior. Eu diria que, tem, de novo, o famoso prós e contras, né? Então, qual é a vantagem disso? Que a gente realmente tem um modelo de gestores globais. Então, na Europa, por exemplo, eu tenho, na gestão, na camada mais alta, eu tenho português, belga, alemão, inglês, romeno, espanhol,
Então a gente, francês, então realmente é uma torre de Babel, realmente é uma empresa bastante global. Nos Estados Unidos também, hoje no comando, nos top 15, hoje eu tenho 3 brasileiros, mas antes eu tinha um só. Então a gente teve que trabalhar com isso. Então teve a vantagem de ter mais uma visão global, a desvantagem é que a gente teve mais dificuldade em levar a nossa cultura. Então agora, pode falar. Não, por favor. Então agora o que nós estamos fazendo? A gente está exatamente, já há uns 2 anos, 3 anos, a gente vem formando mais pessoas, né? E que a gente vem aos poucos também fazendo esse trabalho mais de levar executivos para ajudar a levar a nossa cultura, né? O que eu queria saber é o seguinte, estrangeiros, americanos, que são os líderes em tecnologia no mundo, recebendo um brasileiro lá, comprando a empresa deles, falando como que tem que ser a cultura. Houve algum tipo de resistência, de preconceito, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também? Foi difícil isso? Olha, a gente sempre defendeu a Stefanini como empresa, obviamente origem brasileira, a gente tem muito orgulho da origem, mas a gente se coloca uma empresa com uma cultura própria e uma empresa global. Então, quando eu pessoalmente gosto muito de ir visitar clientes e tudo mais, eu sempre fui bem recebido do ponto de vista pessoal. Mesmo aqui na América Latina, a gente sempre foi muito recebido, né? Muito bem recebido. Então, visivelmente, não tem esse tipo de preconceito. Agora, a gente sabe, e a gente tem que ser muito pragmático, né? O Brasil não é um país que tem vamos dizer assim, um selo de perfil de tecnologia, né? Como, por exemplo, a Itália tem um perfil de designer ou de alimentação, a Alemanha de manufatura, de qualidade, de precisão, a Inglaterra e os Estados Unidos, do ponto de vista de marcas, nós não temos. Então, do ponto de vista profissional, o Brasil, infelizmente, é um país neutro, é um país que ninguém tem contra, mas também não vê nenhuma vantagem do ponto de vista competitivo, então a gente não carrega essa vantagem, né? Agora, tocando nesse ponto, vocês têm hoje 10 mil desenvolvedores, a Stefanini. Quantos deles estão no Brasil e quantos estão fora? Do ponto de vista desenvolvedor, o Brasil é um pouco maior, então deve dar uns 60%, 40%, tá? Os nossos maiores, os lugares que a gente tem mais programadores, essa parte de desenvolvimento de sistemas fora do país, é a Romênia, a Índia, os Estados Unidos um pouco, México a Romênia, e Colômbia. Eu fiquei curioso, por que a Romênia? A Romênia tem mão de obra? A Romênia Porque a Índia a gente entende que tem vanguarda na área de programação, mas Romênia... A Romênia tem uma vantagem muito grande. O leste europeu, praticamente todos os países, têm um nível de educação muito, muito alto. É comum falar mais de uma língua, é comum ter mais de uma universidade, então eles têm um nível educacional alto e têm vontade, né? Tem fome, que a gente chama, e tem um custo mais competitivo em relação à Europa Ocidental. Então, esse é o perfil. Tanto assim que nós temos hoje operações não só apenas para oferecer serviço na Europa, não apenas da Romênia, mas também da Moldova, que é ao lado da Romênia, e da Polônia. Mas por que a Romênia, então? Porque a Romênia, além disso, que eu comentei, além dessas boas características, ela tem uma adicional. É o único país do leste europeu que tem uma língua latina. Se você pegar um jornal na Romênia, você entende 30% a 40% das palavras, porque é língua latina. Nenhum outro país do leste europeu tem uma língua latina. Então, isso favorece para você ter uma característica multi-language como é o nosso. A gente oferece serviços em 35 línguas diferentes. Boa parte, não todas, obviamente, a partir da Romênia. Então, essa é uma característica forte. E, por último, de todos os países do leste europeu, tirando, obviamente, Rússia e Ucrânia, mas os países do leste europeu mesmo, a Polônia é o maior, com 40 e poucos milhões de habitantes. Depois vem a Romênia com 20. Tamanho para nós é importante, que são pessoas. O restante de todos os países é abaixo de 10 milhões.
Então também tem essa vantagem média, né? A maior seria a Polônia, mas a Polônia é um pouquinho mais caro que a Romênia. Você passa quanto tempo viajando durante o ano? Eu viajo talvez para fora um quarto do meu tempo, mais ou menos, né? Mas viajar é uma coisa que eu gosto, então para mim eu uno o útil ao agradável. Você vai em então, todas as operações? Eu não vou em todas, porque tem países, obviamente, você tem muito poucas pessoas, então eu quase não vou, né? Mas os principais eu vou, eu acho que a presença física é importante, eu gosto de ter contato com as equipes, gosto de ter contato com os clientes, eu acho que a gente sempre tem aquele... É o general que está na frente da batalha, que está enxergando o que está acontecendo. Principalmente hoje, ainda no mundo digital, isso é um diferencial enorme. O mundo digital, no fundo, ele está te aproximando muito mais do teu cliente, do teu consumidor. Então, essa característica nossa, eu acho que só tem a ajudar nessa nossa transformação. Marco, o Brasil tem um problema estrutural de falta de mão de obra no mercado de tecnologia, e isso há muitos anos, principalmente na área de desenvolvimento. De que forma isso atrapalha na criação de novos negócios para a empresa? É interessante o que você colocou. Primeiro o seguinte, a gente sempre teve carência de mão de obra, de tecnologia nas novas tecnologias. Porque como o nosso setor ele é muito dinâmico, sempre aparecem novas ferramentas, novas tecnologias, e nos primeiros anos é uma luta. Então a gente já está um pouco, vamos chamar assim, experiente nisso. Então a gente está acostumado a formar pessoas, reciclar uma parte da equipe. Então a gente, vamos chamar assim, que é um problema, é uma dificuldade ou é um desafio, vamos chamar assim, que faz parte do nosso negócio. Agora é importante também colocar que essa dificuldade em novas tecnologias não é só no Brasil, é mundial. Então, isso acaba sendo, vamos chamar, uma vantagem competitiva nossa, porque a gente consegue trabalhar melhor essa questão. Obviamente, mas é sempre um desafio para nós. Então, agora nós temos o mundo digital, também tem uma carência de profissional com esse perfil. Mas se você olhar para trás, sempre você tem ciclos de novas tecnologias que demandam, vamos chamar assim, uma criatividade, né? Um esforço, uma dedicação, uma atenção grande nessa questão de pessoas, né? Então é algo que a gente convive já há muitos anos. Tá ok, muito obrigado, Marco. Obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre novos negócios.